Boa noite, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Vamos aí então para mais um estudo do Evangelho de João, como estamos fazendo. O nosso texto de hoje é o capítulo 8 de João. Vamos começar o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou estar lendo aí, os irmãos podem observar também em suas Bíblias. João 8, do versículo 1 ao versículo 11. Acompanhe. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Para que tenha uma noção aqui, irmãos, vamos pensar um pouquinho no contexto, né, do que vem anterior, como nós já estudamos lá, fechamos lá o capítulo 7, e que Jesus ali estava naquela festa lá do tabernáculo e falando que quem viesse a ele quem tivesse sede viesse a ele, que ele daria de beber, aquela coisa toda. E daí, quando ele fala acerca de quem crer nele, vai se formar no seu interior rio de águas, né? Fluirão rios de água viva. E ali houve assim, uns diziam, esse é o Cristo, esse não é, o outro é profeta, não é, e foram para prender e não prenderam. E dentro dessa situação toda, né, então diz aí o versículo 1, Jesus então, né, foi para o Monte das Oliveiras, tá? Foi para o Monte das Oliveiras, dentro desse contexto aqui, enquanto havia ali aquele pessoal discutindo quem é Jesus, não é e tal, então Jesus deixa o pessoal ali dar o recado e vai lá para o Monte das Oliveiras. Versículo 2, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentando, os ensinava. Os discípulos e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé por meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto aí, onde podemos perceber então aí, tirar a lição, como viver o Evangelho na prática, né? Uma coisa é se dizer cristão, crente, evangélico, e outra coisa é viver o Evangelho na prática, não é? Em primeiro lugar, irmãos, vamos tirar algumas lições daqui, e a primeira lição que tiramos aqui é que devemos ter comunhão com Deus. Jesus, ele sempre foi e sempre será o nosso exemplo. Veja bem, no versículo 1, como eu já disse anteriormente, havia aquele conflito ali, e o pessoal discutindo entre si, esse é Cristo, não é? E diz ao versículo 1, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus foi para lá? Para ficar
um tempo a sós com Deus, um tempo a sós com o Pai. Todo crente precisa desse tempo, né? Quando fala aqui que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, não está aqui mistificando o monte, tenho que ir para o monte. Não se trata disso. Ele se retirou. Não vemos aí em nenhum lugar da Bíblia, não é, nos dizendo vá para o monte, né? Não existe esse lugar assim místico, não existe isso. Quando a Bíblia fala de algum lugar, podemos colocar que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto com Deus. Mas não vemos nenhum lugar. Então, quando fala aqui de monte, isso aqui não é uma palavra que esteja, olha, vamos para o monte porque Jesus foi para o monte. Não tem nada a ver. Jesus foi para um lugar deserto, o Monte das Oliveiras ali é um lugar muito oportuno para o Senhor ficar ali a sós com o Pai, meditar com o Pai. Então, o Evangelho na prática, irmãos, o crente ele precisa ter essa comunhão com o Pai, né? Ele precisa ter essa comunhão, esse tempo a sós com o Pai, né? Não importa aonde que ele esteja, se é na casa, no quarto, o melhor seria, mas necessariamente é um lugar, você tem que ter esse momento de comunhão com Deus. O importante não é o lugar geográfico aonde você tem que estar. O importante é que você precisa ter um tempo a sós com Deus. Isso é comunhão com Deus, tá? Então essa é a lição que tiramos aqui olhando para Jesus, não é? Enquanto o pessoal ali estava discutindo, né, quem tem razão, quem não tem razão, Jesus se retira para ficar sozinho um tempo a sós com Deus, né? Ele precisava desse tempo. Foi para isso que ele foi para o monte, né? Em segundo, irmão, precisamos também ter participação nos cultos. Uma coisa é você ter uma comunhão a sós com Deus e outra coisa é você participar do culto coletivo. É claro que nós estamos vivendo aí esse tempo da pandemia que não estamos nos reunindo no templo. É uma questão específica. Porém, devemos estar sempre no culto coletivo, como diz aí Hebreus 10, 25, não se afaste da congregação, como é o costume de muitos. Mas Jesus aqui no versículo 2 diz assim, ó, de madrugada voltou novamente para o templo, ou seja, voltou ali para o meio da congregação, né? Ou seja, Jesus foi se preparar, ter um momento a sós com o Pai e voltar para o templo. Deve ser assim conosco também, né? Deve haver uma preparação antes de ir para o culto, o que geralmente não acontece. Quando nós vamos para o culto, para esse culto coletivo, não é? É diferente de que quando vamos para qualquer uma outra reunião. Nós vamos ali para ter um encontro com o Senhor de uma forma coletiva, uma adoração coletiva, um louvor coletivo. Então, deve haver em nossas vidas uma preparação, não sair de qualquer jeito para o culto como se fôssemos para qualquer outro lugar. Isso às vezes não acontece, às vezes saímos até meio nervosos, às vezes porque a roupa não estava pronta, ou entende? Não é assim. Temos que sair já preparado para ir oferecer o culto a Deus, né? Devemos ir ao culto já no Espírito, chegar ali no templo, começar a orar, começar a interceder pelo culto, porque se nós vamos ao templo, nós vamos oferecer um culto a Deus e deve haver no coração do crente esse desejo que o culto seja realizado segundo a vontade de Deus. Então devemos chegar no culto, ali já está intercedendo pelo culto que vai acontecer, para que tudo possa sair em conformidade com a vontade de Deus, né? Há aquele que chega no culto e já começa a orar, já começa a interceder, entra ali em sentido de oração, ficando ali em espírito, e há também outros que não estão muito aí, não é? Há quem chega e começa a orar, e há aquele que chega e não se preocupa muito, mas, irmãos, devemos ter isso em mente. Quando nós vamos ao templo, não é mistificando o templo, mas quando nós vamos ali nos reunir para cultuar a Deus, vamos colocar assim, não especificamente no templo, deve haver
essa meditação, né? Deve haver essa oração, né? A nossa mente já deve estar assim voltada para Deus. Afinal de contas, irmãos, nós vamos cultuar um Deus santo, poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que é todo-poderoso, que nos ama. Nós temos que ter essa consciência de quem é que vamos cultuar, né? Para que o culto seja aceito por Ele. Então, precisamos ter comunhão com Deus, essa comunhão a sós, precisamos ter participação nos cultos, e em terceiro, o verdadeiro cristão, o evangelho na prática, é deixar o farisaísmo. Versículo 3 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Primeiro erro é expor, né? O erro de alguém no meio de todos. Para que isso? Para que isso? Quando nós encontramos um erro em alguém que a gente possa ajudar, vamos fazer o possível para que possa ajudar a cada um sair do seu erro. Não expor o erro na presença de todos. Mas o farisaísmo acaba fechando a porta para muita gente, né? Se acham santos demais, né? Agora, olhando para esse texto aqui, é interessante, irmãos. Há quem diga, né, existe um ditado aí, há quem diga que o homem veio do macaco. Claro que isso não é verdade, mas muitos até se parecem macaco. Sabe por quê? Olha só o rabo do outro, é igual o macaco, né? Olha só o rabo do macaco, olha só o rabo do outro macaco, né? E assim tem gente que tem procedimento dessa forma, não é? Olha só para o defeito dos outros. Olha só para o erro dos outros, né? Os fariseus aqui queriam incomodar Jesus. No versículo 4 a 6, diz assim: na lei nos mandou Moisés, tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, pois que dizes? Veja bem, a lei, para começar, não falou assim, né? Que tais mulheres sejam apedrejadas. Não é assim. Não é assim. A lei lá fala que quando for pego em adultério, o casal, tanto o homem quanto a mulher que estão adulterando, né, sejam executados. Não a mulher, não também o homem, mas o casal. Então, chego aqui para tentar Jesus. Diz aí o versículo 6. Isto diziam tentando para terem de que acusar, né? É aquilo que já sabemos. Se Jesus dissesse que tinha que matar essa mulher, então Jesus estaria sendo contra o Império Romano, né? Se Jesus dissesse que não deveria matar, estava sendo contra a lei de Moisés. Então eles só queriam trazer um incômodo para Jesus, né? E quando nós expomos, irmãos, os erros dos outros, nós estamos incomodando a Jesus, porque na sua palavra ele ensina a cada um a examinar a si próprio, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que examinar a nós mesmos, né? Não ficar olhando o erro dos outros. Quando nós ficamos aí olhando o erro dos outros e expondo os erros dos outros, nós estamos incomodando ao Senhor Jesus. Você sabia disso? Se não sabia, agora fique sabendo. Sempre quando você for pensar em ficar apontando o erro de quem quer que seja, você está incomodando Jesus com isso. Sempre que o homem tenta ser aí um justiceiro, acaba agindo com parcialidade. Aqui em Levítico 20, 10, esse pessoal aqui estavam se reportando a Levítico 20, 10, como eu já disse, quando um casal for pego em adultério, o casal tem que ser morto, tanto o homem como a mulher. E aqui veja bem como é que é distorcer a lei, né?
Versículo 5 diz assim: e na lei nos mandou Moisés a tais mulheres sejam apedrejadas. Não é assim que está. Não é tais mulheres. É tanto a mulher como o homem. Que a mulher não adultera sozinha, né? Então, quando a pessoa quer ser aí justiceiro, acaba sendo parcial, né? E aqui estava havendo parcialidade e insistência. Diz o versículo 7, como insistiam na pergunta de Jesus. Na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então diz aqui o texto, eles insistiam, né, em apontar o erro dos outros, né? Insistia em apontar o erro daquela mulher, mas tinha ali o dedo do inimigo, né? Eles queriam, na verdade, era trazer problema para Jesus, não estava querendo resolver o problema da situação. E o homem é assim, irmãos. O ser humano é assim até que receba a devida exortação. Quando diz aí no versículo 7, vou repetir, né? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aí versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Versículo 9. Mas, ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Então, o ser humano ele age assim dessa forma, até que ele seja exortado, que ele incomoda Deus com isso. É assim, mais ou menos assim, você que não erra, então fale dos erros dos outros. Você que não peca, então fale do pecado dos outros. Seria mais ou menos isso, né? Agora, irmãos, não quero dizer com isso que devemos fazer vista grossa ao pecado, mas não acusar, e sim trabalhar para a restauração do falho, como diz Jesus lá em Mateus 18, 15 a 17. Se o teu irmão pecar, Jesus diz, não vai divulgar para o mundo. Jesus diz, vá lá conversar com ele. Converse com ele. Tente restaurar a vida do seu irmão. Ele te ouviu? Amém. Não te ouviu? Então chama um ou dois irmãos de confiança e vai conversar com o irmão. Ele ouviu vocês? Amém. Amém. Não ouviu? Aí sim. Em terceira situação, leva à igreja. Depois de ter tentado 2 vezes. Leva à igreja. E se a igreja exortar e ele ouvir, amém, morreu ali. Não deu ouvido à igreja, então ele deve ser desligado. Confira isso lá em Mateus 18, 15 a 17. Então, o ser humano só passa a praticar o evangelho de verdade quando ele recebe a devida exortação. Olhe para você, olhe para os seus pecados e não para os pecados dos outros. Mas se você vê isso nos outros, olhe com uma visão, com um desejo de restaurar essa vida, né? De ajudar com que essa vida saia dessa situação pecaminosa, não para apontar, não para publicar, né? Como chegaram aí os fariseus com essa mulher em público, no meio do povo. Olha, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, né? Isso é coisa de fariseu, coisa de fariseu. E por fim, irmãos, que é o mais importante aí, observar a palavra, como diz aí o versículo 11. Respondeu ela, ninguém, Senhor. A pergunta de Jesus, né? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Não peques mais. Há muitos que passam por situação difícil, adversidade, por conta do pecado. Eu não quero dizer com isso
que toda a adversidade que passamos é por conta de pecado específico, né? Geral, sim, né? Se não houvesse pecado, não haveria sofrimento. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, não quer dizer com isso que toda aflição que a gente venha passar é questão de pecado específico, porque a palavra também nos ensina que tudo aquilo que acontece ao ímpio acontece ao justo também, não é? Tudo aquele o que acontece com aquele que não quer nada com Deus também acontece com aquele que é fiel a Deus. Nós estamos vivendo nesse mundo sujeito às complicações desse mundo. Mas eu quero dizer o seguinte: se a pessoa está sofrendo ou sofreu, passou por universidade por um pecado específico, então cuide para que não peque mais, não é? Há muitos que passam por uma situação difícil e por conta de pecado, cometeu pecado, e o conselho é: não insista pecando para que não aconteça algo pior, não é? Esta mulher foi ameaçada de morte. O que poderia ser pior? Veja bem, eu vou ler aqui João 5,14. Jesus tinha curado aquele homem lá, já passamos por essa situação, né? Jesus tinha curado aquele homem lá paralítico, que estava há 38 anos, que ia entrar no tanque lá e não conseguia, ele curou, e depois que Jesus curou aquele homem, João 5,14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, né? Então veja bem a situação aqui. Jesus disse para essa mulher: ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vais e não peques mais. Por que não peques mais? Olhando ao contexto anterior, para que algo pior não te aconteça. Não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Agora veja bem, irmãos, aqui o que ia acontecer com essa mulher, o que estava prestes a acontecer, era a morte física, porque foi apanhada em adultério. Então a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Agora veja bem o que Jesus diz: vais e não peque mais, para que algo pior não te aconteça. O que é que pode acontecer de pior, além da morte física? Sabemos, né? A morte espiritual, que a Bíblia diz de segunda morte, que é uma separação eterna de Deus. Então, precisamos estar atentos, irmãos, para aquilo que a Bíblia nos ensina. Vais e não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Jesus não disse aqui para essa mulher, mas disse assim: vais e não peque mais. Não peques mais. Mas olhando lá naquele paralítico lá que foi curado, não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Então está aí a palavra. Devemos observar aquilo que Jesus diz. Se estamos passando por uma situação complicada porque cometemos um pecado, arrependimento, pedir perdão a Deus, Ele perdoa, não peque mais, para que algo pior não aconteça. O nosso arrependimento não pode ser apenas no momento mais definitivo, né? Não podemos pecar, pedir perdão e daqui a pouco pecar de novo, o mesmo pecado. Não estou dizendo que Deus não perdoa. Deus perdoa. Sempre que alguém vem arrependido diante de Deus, pede perdão, Ele diz: perdoa. Quando o Senhor diz através de João: confessa o teu pecado, que Ele é fiel para perdoar, não está dizendo confessa uma vez, duas, três, depois Ele não perdoa mais. Ele não diz isso. Não diz isso. Toda vez que estamos arrependidos, que vamos ao Senhor arrependido, Ele perdoa. Porém, Ele está dizendo, né, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Então, se já sofremos alguma situação difícil por conta de um pecado específico, não vamos pecar de novo, para que a situação não fique pior ainda, né? Na verdade, irmãos, o que Deus quer é que temos uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida em comunhão com Ele. É isso que Deus quer, não é? Deus quer isso, que temos uma vida santa com Ele. Então, o nosso arrependimento, irmãos, não pode ser apenas por um momento mais definitivo, né? Como diz o Senhor Jesus: não peques mais, não peque mais. Não é? É claro que o Senhor está sempre pronto para nos perdoar, mas
quando nós pecamos, o prejuízo é nós mesmos que recebemos, né? Então vamos levar uma vida santa, que com certeza vai ser melhor. Mas concluindo então, irmãos, esse estudo de hoje, devemos viver em comunhão com o Pai. Foi aquilo que Jesus se retirou para o monte, ficar sozinho, né? E depois retorna para o templo, ou seja, devemos ter a participação do culto coletivo. Devemos fazer um exame próprio, né? Jesus diz: examine-se o homem a si próprio. Aceitar a exortação e observar a palavra de Deus. Isso é, irmãos, viver o Evangelho na prática. Que possamos ser assim, né? Viver o Evangelho na prática, olhando para a palavra, né? Observando o que o Senhor quer para a minha vida, qual é o ensino para a minha vida, o que o Senhor quer, como eu já disse, irmãos, repetindo. Ele quer que tenhamos uma vida santa, porque é através da nossa santidade que teremos uma comunhão íntima com o Senhor. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos guardar, e por isso Ele nos exorta, Ele nos ensina, para que tenhamos uma vida santa, não é? Vivendo o Evangelho na prática e assim ter uma comunhão íntima com o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Aí os irmãos também, se quiserem aí fazer alguma pergunta, colocar, então os irmãos fiquem à vontade, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.